Olá pessoal, aqui é a Prof. Karina. A gente vai ver hoje a segunda lei de Newton, tá? Que é o F igual a ma, conhecida, né? Sobre essa fórmula, sobre essa equação, a segunda lei de Newton, a mudança do movimento é proporcional à força impressa e se faz segundo a linha reta pela qual se imprime essa força. Se eu estou empurrando uma caixa para a direita, esse movimento vai ser em relação à direita, tá? Em direção à direita. F igual a ma, a gente tem uma brincadeira que a gente faz a gente lembrar, que é Fernanda me ama, para não esquecer mais, né? O F é a força que a gente impressa, né? Que a gente imprime. M é a massa do objeto e a aceleração que ele obtém a partir dessa força. A melhor forma de entender a segunda lei de Newton é através dos exemplos. Então, eu vou fazendo e vou explicando que fica mais fácil, tá? Se eu aplico uma força de 50 newtons para a direita em uma caixa de 10 kg, qual a aceleração obtida pela caixa? E se eu aplicar 100 newtons de força, qual a nova aceleração? Então, são duas contas, percebe? A primeira conta é o seguinte. Se eu aplico, então, olha, força igual a massa vezes aceleração. Se eu aplicar 50 newtons de força, ó, no lugar do F, sendo que a minha caixa tem 10 quilos, qual a minha aceleração? Se eu quero achar a aceleração, o 10 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Então, a minha aceleração, nesse caso, que é 50 dividido por 10, que é 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Tá. Aí ele falou em outro caso, mas se eu, em vez de aplicar 50, eu aplicar 100, qual vai ser a aceleração? Então, eu vou fazer com 100 para ver. No lugar de 50, 100. Mesma massa, que é a mesma caixa, né? O 10 está multiplicando, vai passar dividindo. A minha aceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Isso me mostra que é o seguinte, quanto maior a força que eu aplico, maior a minha aceleração. Então, aqui tá. Se dobrarmos a força, a aceleração também dobra. E se diminuirmos a força, a aceleração também diminui, proporcionalmente. Claro, se a gente empurrar uma caixa com mais força, ela vai ter um movimento mais rápido, né? Outro exemplo, vamos entender. Um objeto de 10 kg tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Qual a força aplicada nele? Ó, F igual a m vezes A. Qual a força? Então, F é que eu quero descobrir. Qual é a massa que eu tenho? 10 kg. Qual a aceleração? 3. Qual é a força que eu obtive aqui? 10 vezes 3, 30. 30 newtons. Força é newton, né? Exemplo 3. Uma caixa de 5 kg tem uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Qual a força aplicada na caixa? Vamos lá. F, m vezes A. Eu quero achar a força, então F é o que eu quero descobrir. M é 5 e A é 6. 5 vezes 6, 30 newtons. Ah, que coincidência, né? Mesmo valor de força. O que isso quer dizer? Com uma mesma força, produz diferentes acelerações, dependendo da massa do objeto. Então, vamos dizer que eu tenho uma força máxima que eu consigo aplicar, que não é muito grande, mas eu tenho uma força máxima. Tem objetos que eu consigo mover facilmente, tem objetos que eu não consigo mover facilmente. Por exemplo, uma estante grande, pesada, eu não consigo mexer facilmente. Uma cadeira eu consigo mexer facilmente. Então, a mesma força, ela obtém diferentes acelerações dependendo da massa do objeto. Acho que é fácil de entender isso, né? Bem intuitivo, né? E por último, o que é força resultante? Força resultante é o que sobra das forças que eu tenho. Então, aqui eu tenho uma caixa de 5 kg e duas forças aplicadas nela. Uma para a direita de 100 newtons e uma para a esquerda de 25. Pergunta, qual é a força resultante? Como é que eu faço isso? Eu vou ver qual que é maior. Essa aqui é maior, certo? Então, a força que vai sobrar, vou desenhar aqui do lado, vai ser para a direita, certo? Igual aquela ali. Então, vamos fazer aqui o resultado, né? Então, é a caixa de 5 kg e a força que vai sobrar é essa aqui. Essa aqui vai ser anulada. Tá, essa vai deixar de existir, né? Mas qual o valor que vai sobrar aqui em cima? É o maior menos o menor. 100 menos 25, 75. Então, a força resultante aqui é de 75 newtons, tá? Aí, com isso, eu consigo achar uma aceleração. F igual a m vezes A, sendo que o F é 75, a massa é 5 e A é o que eu vou descobrir. Tá vendo? 5 tá multiplicando, vai passar dividindo. Aqui dá 20... Deixa eu pegar a calculadora aqui rapidinho. 75 dividido por 5. 15. Nossa, 20.
metros por segundo ao quadrado. É isso. Até mais. Um abraço.